paz, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua em mais uma live, aula, onde nós estamos compartilhando com vocês aqui um pouco desse livro maravilhoso, o Kybalion. E no episódio de hoje, a gente vai compartilhar o capítulo que fala da filosofia hermética, o capítulo 1. Ok? Então, para quem tem esse livro aqui, da versão verdinha dele, é o capítulo 1, que fica na página 13. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a filosofia hermética. O que é a filosofia hermética e por que ela é conhecida como ocultismo? Será que ocultismo é uma coisa do mal? Ok? Mas vamos começar, antes de mais nada, lendo um pouco do capítulo 1 do livro Kybalion, a filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion. Eu expliquei na aula de ontem que sempre que aparece a citação assim separadinha, significa que esses preceitos eram passados de forma oral, provavelmente memorizado, por isso que está sendo citado ali, tá? Então o autor continua. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais, esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. Então ele está dizendo que a filosofia hermética, ela é milenar e que ela influenciou todas as outras filosofias, raças, nações e povos há milhares de anos, e que ela nasceu do Antigo Egito. Pelo menos, o registro que se tem, o primeiro registro desse conhecimento, desses preceitos sendo apresentados como filosofia hermética, é datado do Antigo Egito. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. Então, aqui ele está dando um outro nome para a filosofia hermética, que também é conhecido como a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos fatos do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores desse antigo país tinham continuamente condensado. Então ele está dizendo que esse conhecimento oculto ele foi passado para todas essas outras nações, Índia, Pérsia, Caldeia, Média, China, Japão, Assíria, antiga Grécia e Roma. Tudo isso foi passado a partir do Antigo Egito. Aí aqui ele continua dizendo que os mestres de outros países e outras regiões iam até o Egito para estudarem esses preceitos e voltavam às suas terras repassando ele. Então aqui o autor fala que todas as religiões, fala que as filosofias do mundo foram influenciadas pelo conhecimento do Kybalion, pelo conhecimento de Hermes. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados e raras vezes foram igualados. Nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes, no Egito estava estabelecida a maior loja dos místicos. Pelas portas dos teus templos entraram os neófitos, que mais tarde, como hierofantes,
adeptos e mestres se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-los. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres do antigo país. Então, ele está dizendo que, dentre os estudantes e os que têm o conhecimento da filosofia oculta, todos têm uma dívida de gratidão, um respeito ao Antigo Egito por saber que aquela foi a nação que provavelmente na época era a mais poderosa do mundo. Assim como hoje a gente tem os Estados Unidos, que é a nação número 1 em termos de domínio mundial, e o Egito era os Estados Unidos da época, digamos assim, mais avançado em tecnologia, então tudo ocorria lá. E por isso era a impressão de que era de lá. E é isso que a gente percebe, né? Seja qual for a área do conhecimento, a gente sente que tem um local que é de lá que sai aquilo para o mundo. E geralmente é o local aonde, naquele momento histórico, os holofotes estão lá. Então teve o período de ouro da Grécia, onde a sabedoria, a filosofia saiu de lá, mas o momento em que a Grécia se tornou um país de referência na parte da filosofia, eles já haviam bebido da fonte de Hermes no Antigo Egito. Quando Roma se tornou um país, uma grande potência e se espalhou pelo mundo, eles também já haviam bebido do cálice de Hermes, ok? Já tinham. Então isso tudo foi depois da ascensão do Antigo Egito. Aí ele fala aqui um pouco de Hermes. Por que o nome é filosofia hermética? Então ele continua. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, que ele está falando do Hermes, tá? Viveu no Antigo Egito, na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia, tá? Agora vocês já sabem por que o nome da filosofia é hermética, por causa do nome do seu fundador. Só que não tem um consenso final de que se Hermes realmente existiu como uma pessoa ou se Hermes era uma consciência canalizada que falava através dos mais diferentes escribas. Por exemplo, nós temos Abraham Hicks. Então imagina se daqui a milhares de anos a gente imaginasse que Abraham Hicks fosse um ser humano que existiu. Vai passando de geração em geração, telefone sem fio. E aí pensa-se que Abraham Hicks realmente existiu. Mas na verdade é uma consciência evoluída, expandida, que fala através da canalizadora Esther Hicks. Então, eu já fui da época em que eu acreditava que Hermes foi um ser humano mesmo que pisou na Terra. Eu já acreditei nisso. Mas depois, analisando a profundidade da sabedoria que ele passa e o tamanho do legado que ele deixou na Terra, e também datado vários escritos assinados por Hermes Trismegisto, com a data de 1000 anos de diferença. Um ser humano não poderia ter vivido tudo isso, entende? Então, por exemplo, a gente tem Saint Germain, que tem registros de que foi um ser humano, mas ao mesmo tempo há também a controvérsia de que ele é uma consciência canalizada, que aquele homem talvez canalizou naquele momento, que aparece até hoje documentos mais recentes, onde os canais mais contemporâneos estão canalizando Saint Germain, e aquela canalização feita por uma pessoa é muito similar à feita
anos atrás, centenas de anos atrás, ok? Então, Hermes, da mesma forma, tem documentos onde são assinados por Hermes, escritos, só que como se há um espaço de tempo tão grande, um ser humano não viveria tanto tempo. Então, assim, hoje eu sou inclinada muito mais, não posso ter certeza de nada, né, gente, porque não estava lá para saber. Tenho apenas o meu achômetro, tenho apenas a minha opinião de que eu sou mais inclinada a acreditar com base no que eu conheço de canalização hoje e materiais sensacionais, materiais extremamente evoluídos que são entregues por canalização, né? Então, eu hoje sou mais inclinada a acreditar que Hermes Trismegisto talvez nunca foi um ser humano, mas sim uma consciência que falou através de diferentes escribas, né? Então, o teu nome, Hermes Trismegistus, significa o escriba dos deuses 3 vezes grande. Então, Hermes, por isso que o deus Thoth, que era o símbolo de Hermes, considerado como um deus, né, uma divindade, é o deus Thoth no Antigo Egito, que tem uma cabeça de pássaro ibis e o corpo humano, e ele tem nas mãos uma tábua de argila e um palitinho, que era como eles escreviam, eles registravam de forma escrita aquilo, a sabedoria que era de forma oral. Ou seja, né, gente, todo esse conhecimento que Hermes passava foi muito antes da invenção da escrita. A imprensa foi inventada só depois, milhares de anos depois. Então, por isso esse conhecimento, ele foi passado de forma oral, de mestre a discípulo, e quando o discípulo se tornava um mestre, ele arrumava novos iniciados e assim foi passando de boca em boca há milhares de anos. E por que era o 3 vezes grande? Porque ele dominava os 3 aspectos do ser: o aspecto do corpo, o aspecto da mente e o aspecto do espírito. Então, ele estava alinhado mente, corpo e espírito. E também porque hermético, o nome hermético se tornou símbolo que até hoje é usado, essa palavra faz parte da língua portuguesa e de outros idiomas também, da gramática da língua portuguesa. Quando você diz que a vasilha é fechamento hermético, olha aí que interessante, você vê o peso da filosofia hermética, do nome de Hermes, se tornou o significado, uma palavra que representa que aquela tampa ou aquele objeto é extremamente fechado. O fechamento é a vácuo, não passa ar, nada entra, nada sai, é extremamente restrito, oculto, fechado, não entra e não sai. Vasilha com fechamento hermético. Então, para você ver o peso dessa filosofia e o privilégio que hoje nós vivemos de poder pegar esse livro e ler, porque antigamente cabeças rolaram por passar essa informação. Há alguns anos, não muito tempo atrás, eu não poderia fazer uma live assim, mesmo que tivesse internet, né? Não poderia sair na praça, na rua e começar a ensinar a filosofia de Hermes. Não podia, porque iria ter uma repressão, iria ser queimada na fogueira, isso era proibido ser feito. Então, por isso que o nome se tornou ocultismo, porque é oculto, e não porque é do mal, e não porque é satânico, mas é porque é escondido, precisa ser secreto. Por isso o apelido da filosofia hermética é ocultismo, doutrina secreta, ok? Então vamos continuar aqui, tá? Hermes Trismegisto foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Então Hermes foi o fundador da astrologia, e a astrologia precede a astronomia.
Então, lá no Antigo Egito, como que as pessoas, sem a tecnologia que temos hoje, conseguiam olhar para o céu e fazer medições e compreender, essa é a época da colheita, era uma sabedoria ali muito avançada para aquela época. E o descobridor da alquimia. Surgiu a alquimia que precedeu a química que nós conhecemos hoje. Então, vamos dizer que Hermes foi o primeiro cientista. O primeiro cientista. A primeira vez que a humanidade pensou de forma científica. É claro que hoje, quando você vai colocar a forma que os ensinamentos herméticos explicam o funcionamento da realidade, vai ter pessoas que vão dizer isso é misticismo, isso é místico, isso não é científico, mas isso já foi a ciência de uma civilização avançada lá atrás. E por que parece que não é científico? Porque os métodos de medição da ciência que nós temos hoje são diferentes e tudo vai evoluindo, gente. Olha o povo do Antigo Egito em relação a todas as outras nações da época eram extremamente avançados. Então, o que temos hoje não é comparar o Antigo Egito com a civilização que a gente tem hoje, com toda a tecnologia, com todo o acesso que nós temos à ciência. Não tem como fazer essa comparação. A gente tem que comparar o povo do Egito com o resto das nações que eram contemporâneas àquele povo. Então, eles eram extremamente avançados. E ali há, sim, uma tendência a, por exemplo, eles dizerem, o Sol é um deus, Hermes é um deus, porque era a forma que a cultura da época compreendia uma consciência superior. O povo daquela época, eles não tinham ainda uma maturidade para olhar um ser expandido e ter a compreensão talvez que a gente poderia ter hoje, mas até hoje o ser humano tem a tendência de idolatrar, endeusar, canonizar fenômenos que ele desconhece. Ele chama de fé, ele chama de milagre, mas na verdade isso é normal, é natural, dado o fato de que o universo é mental. O que é impossível acontecer dentro de um universo mental? Somente aquilo que você não consegue conceber como consciência. Mas tudo que você é capaz de criar como uma imagem na sua mente, aquilo existe dentro do universo mental. O universo mental, no âmbito da mente do todo, onde todos nós estamos inseridos, esse universo mental, ele é como se fosse uma boneca russa. A boneca russa é uma grande, uma pequena, uma grande que contém uma menor, que contém uma menor, que contém uma menor. Então, o maior contém o menor. Então, gente, dentro desse universo mental, que é a mente do todo, tudo é possível. Tudo que a mente pode conceber, a mente pode realizar. Porque a realização é feita de forma mental. Então, quando eu imagino ou penso em algo, isso existe. Exatamente, existe dentro do universo mental. Só que não existe o universo mental e o universo material. Isso é apenas analógico, é analogia, tá, gente? É apenas didático. O universo, ele é mental em todos os seus aspectos, até naquilo que parece ser sólido. Tudo é criado a partir da mente do todo. Então, dentro da mente do todo, que é a maior das bonecas russas, existem outros micro-universos, como o nosso próprio universo mental. Então, é como se eu estivesse inserida, e eu estou inserida num universo mental que parece muito sólido para mim, e dentro de mim tem um outro universo ocorrendo, que é o meu universo mental. E de dentro desse meu universo mental, ele brota para o meu universo mental material, mental/material, que é o que eu vivencio compartilhando a minha existência com cada um de vocês. Então, tudo que a gente vê no mundo, que a gente chama de externo material, que não existe o material, vem do plano interno mental, o macrocosmos, o microcosmos. O microcosmos dentro sempre do macrocosmos. Então, isso que é a base da filosofia hermética. Você vê que isso hoje já pode ser comprovado pela física quântica, muita coisa que Hermes falou, que a filosofia hermética ensina.
Pode ser comprovado também pela física digital, que eu já compartilhei com vocês do Dr. Tom Campbell, que diz que a gente vive dentro de uma realidade virtual. Existe também outros cientistas, não só o Dr. Tom Campbell, que já se pronunciaram sobre o mundo ser uma realidade virtual, sobre ser uma simulação. Esses outros termos são usados agora porque nós temos o contato com a tecnologia que nós desenvolvemos hoje. A nossa mente, a mente humana foi desenvolvendo hoje, mas a mente humana é uma partícula dentro da mente do todo, que na verdade é o único que está sonhando este enredo. Então é um sonho dentro de outro sonho e assim por diante. Então esses outros termos, que são mais atuais, como Matrix, realidade virtual, realidade holográfica, esses termos, eles existem hoje por conta da tecnologia que a gente foi desenvolvendo e foi compreendendo. Aí, antigamente, quando não existia, né, imagina no Antigo Egito, ninguém sabia o que era internet virtual, nada disso existia. Então, o que é que eles tinham contato? O vocabulário deles tinha uma limitação em relação ao nosso hoje, se compararmos, né? Então, eles iriam dizer que o universo é o quê? Para tentar descrever a característica do universo. Eles iriam dizer o quê? Que é um sonho, que é o seu sonho, o todo está sonhando, então eles usam o sonho. No próprio Kybalion ele diz que chama de fantasmagoria, mas esse termo fantasmagoria provavelmente é do autor que escreveu o Kybalion usando um termo que era da época de 1908, da época de 1900. E nessa época de 1900 estava ocorrendo no mundo o quê? Estava ocorrendo os fenômenos do ectoplasma, que estava aparecendo na Europa, bem na época que o Allan Kardec, depois, um pouco disso, que o Allan Kardec fundou o Espiritismo. Mas antes, naquela época, já tinha a Helena Blavatsky, já tinha o Eliphas Levi, que trabalhava esses fenômenos que estavam ocorrendo em toda a Europa, que a aparição das mesas voadoras, onde as mesas voavam e esses fenômenos aconteciam. Mas, Mai, por que parece que hoje não acontece com tanta frequência mais como acontecia antigamente? Por quê? Porque as pessoas não acreditam mais? Porque, gente, o todo, a fonte, nos dá as experiências que a gente precisa, que vão nos encontrar no nível de consciência que nós estamos, né? Então você vai ver que lá no Antigo Egito, os relatos de aparições, de contato com coisas que desafiam as leis da física, era maior do que hoje. Porque a própria mente humana foi se tornando mais rígida em relação à natureza. O materialismo foi se tornando muito mais forte e foi impedindo com que os seres humanos vissem a realidade de uma forma mais flexível e maleável como essa. Aonde, se você vê fenômenos como esse das mesas voadoras, o ectoplasma, sempre vai ter alguém para dizer isso aí é mentira, isso aí é fake, fizeram com não sei o que. Então, esse tipo de atitude no ser humano faz com que reduza a possibilidade do ser humano de ter contato e vivenciar essas experiências. Como recentemente, eu acho que foi hoje, a gente compartilhou um videozinho curto, onde eu falo de você ver luzes e tal. Então, assim, para tudo, a nossa ciência atual, que a sua base é o materialismo, ou seja, não existe esse negócio de universo mental, que não existe esse negócio de realidade virtual, que tudo é a matéria criando matéria e acabou, a gente surgiu do nada, não existe um design inteligente no universo. Essa é a base que domina toda a comunidade científica hoje, né? Se você vai fazer psicologia, que deveria ser mais aberto, psicologia é materialista. Aí, tenho, por exemplo, uma amiga que ela é formada em psicologia, ela teve que renunciar o diploma dela para ela poder trabalhar com tarô, com astrologia, com essas ferramentas, porque a comunidade, né, o Conselho de Psicologia, estava perseguindo, caçando o diploma dela por conta das práticas que ela estava fazendo. Então ela não podia,
né? Também tive uma aluna que era psicóloga e amava essa parte holística, e ela fazia escondido, tinha medo de ser perseguida. Então você vê como que a gente vive num paradigma onde a base da crença é a matéria. Então, quando surgem esses fenômenos, eles sempre vão rotular e pegam uma tag, põe o nome e explica, pronto, acabou. Você não passa dali a experiência, compreende? Então, toda a nossa sociedade, mundialmente, é materialista. A base, você vai entrar numa escola normal, secular, e você vai estudar, o que fizeram? Vamos lá, filosofia também está muito contaminada pelo materialismo, Para você ter uma ideia, um filósofo pode pegar o Caibalion e ele vai descrever para você só a versão filosófica da coisa. Ele vai dizer assim, o universo é mental, mas não é literalmente que o universo é mental. É apenas que você tem que ter ideias. Aí ele vai, entendeu? Fica naquela coisa de manter a ideia material do que realmente mergulhar nas partes esotéricas do livro, entende? Então, por isso que eu sempre falei, eu digo, gente, eu ensino Caibalion, mas eu vou além da filosofia, eu não ensino com um olhar filosófico apenas, mas é um olhar metafísico, é um olhar esotérico, sim. E aí você vê que essa parte espiritual, ou essa parte que transcende a matéria, ela ficou com as religiões. Se você não sabe, você quer achar Deus, não busca na ciência. É isso que eles dizem. Só que a ciência, graças a Deus, agora já tem cientistas que comprovam até a existência de um designer inteligente no universo, né? Mas antigamente não tinha. Hoje temos o Dr. Tom Campbell, tem outros cientistas, né? Tem o Dr. Bruce Lipton também, o Dr. Joe Dispenza, que está comprovando até a existência dos chakras e como que a gente trabalha com esses centros de energia. Então já está tendo, graças a Deus, cientistas que estão se abrindo para isso, né? Então a gente está voltando a uma outra época de ouro. Então naquela época do Antigo Egito não tinha ninguém para dizer que aquilo era mentira, que aquilo era fake, que era fabricado, que era... Não, eles simplesmente acreditavam. Então a abertura que eles tinham dava acesso a eles a terem acesso a esses fenômenos. Então uma das coisas que eu falei, que eu comecei a falar aqui para vocês, né, que eu expliquei nesse vídeo, que a gente postou, é que de você ver pontos de luz. Uma coisa é você ver pontos de luz, tipo de forma acidental, você percebeu uns pontos de luz ali de forma acidental. Outra coisa é eu sentar na cadeira e dizer assim, quero ver o tecido da realidade. E você focar e aquilo começar a aparecer para você. E você fazer esse experimento várias e várias vezes até você se ter grande habilidade naquilo e sentar e dizer, vou ver o tecido da realidade agora. Vai aparecer aquelas mesmas luzinhas que eu vi 5 vezes atrás que eu fiz. Aí aparece de novo. Simples, isso é científico. Ou seja, é algo que você consegue replicar outras vezes. Não é algo que aconteceu, você não sabe, você não viu. Então eles dizem que a ciência é aquilo que pode ser comprovado. Só que aí o problema é eu comprovar para o outro, porque só eu estou vendo. A pessoa só resta a acreditar na minha palavra, ou ela mesma ir lá e fazer o que eu fiz e ter a própria experimentação dela. Aí é que entra essa questão de repassar o conhecimento. E é por isso que a filosofia hermética ela era passada de forma oral. Então, aquilo que o mestre estava vivenciando, ele passava para os seus iniciados, eles começavam a ter neles também a experiência e a sabedoria, o conhecimento, e eles iam passando, e assim foi passando de pessoa para pessoa, tá? Então, ele começa. Hermes, na antiga Grécia, também deificaram o nome de Hermes, o deus da sabedoria, tá? Então, na antiga Grécia, no Egito, ele é Thoth, aquele deus com cabeça de pássaro íbis, e na antiga Grécia, para você ver o peso dos ensinamentos de Hermes, na Grécia, berço da civilização moderna,
berço da filosofia que conhecemos hoje. Então você vai ver Platão tendo a influência de Hermes, dos ensinamentos de Hermes também. Então é aquele deus Hermes, que é um formato de um ser humano mesmo, que ele tem um elmo, né, que é um capacete com asinhas, e tem asinhas nas sandálias dos seus pés. Ele é o mensageiro dos deuses, o deus da sabedoria. Trismegisto significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes, tá? Aí aqui, na página 15, ele vai falar sobre como surgiram as religiões. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões. Então a pessoa dizer assim, isso aí é do demônio, isso aí é o ocultismo é do mal, nem sabe que a própria religião dela teve influência desses ensinamentos, né? Então como foi que isso aconteceu? Isso acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. Então, os primeiros guardiões da filosofia hermética, da filosofia oculta, que era também chamada doutrina secreta, eles tinham o trabalho de evitar que esses ensinamentos se tornassem uma religião. Eles não queriam. Então, Hermes nunca quis ser nomeado um deus, nunca quis ser nomeado um deus. Ele só queria trazer o conhecimento e a sabedoria para que aquele grupo de pessoas que estivesse preparado, pudesse compreender o funcionamento da realidade e poder atuar com sabedoria dentro da sua realidade. E aí ele diz, a sabedoria desta precaução, ou seja, a precaução dos mestres era, não pode deixar isso virar uma religião. Mas infelizmente, essa não era a intenção de Jesus e fizeram religião. Essa não era a intenção, talvez, de Buda e fizeram religião. Então, vários mestres que trouxeram a mensagem, eles mesmos nunca organizaram nenhuma religião. Mas vai passando para um para outro, alguém começa a institucionalizar as coisas e aí se torna uma religião depois. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a igreja perder aquilo que era a sua verdadeira essência e espírito. Então, aqui ele está dizendo que a essência das religiões, o ponto central das religiões era a filosofia hermética, esses ensinamentos. Só que esse pessoal que foi da Grécia, de Roma, da Pérsia, da Índia, foram até o Egito, eles voltavam para as suas nações e misturavam esse conhecimento com as religiões. Então, por isso que você vai ver influência da filosofia hermética em todas as religiões. E todas as religiões têm a sua parte mística, por assim dizer, que permaneceu guardando aquele ensinamento de forma sem estar contaminado com o manto da teologia, ele fala. Então, um exemplo aqui. No cristianismo, tem os gnósticos, que foram fortemente combatidos pela própria igreja cristã. Mas eles são os cristãos místicos, são os gnósticos. Eles usam a Bíblia, eles usam os termos cristãos, porém eles têm essa compreensão que a filosofia hermética traz. Vou dizer para você um cristão gnóstico que talvez você não conhecia, hein?
um cristão gnóstico? Neville Goddard. Exatamente. Neville Goddard pode ser considerado um cristão gnóstico. Ele mesmo nunca se rotulou disso, mas a forma metafísica, simbólica que ele usa é uma forma de um cristianismo gnóstico, tá? Agora, dentro da religião judaica, os judeus, qual é o ponto que não é religião, que é essa parte aí que é mística, o centro, o cerne, é a Cabala, a Cabalá judaica. Então, os cabalistas judaicos, eles são a mística da judaica e eles não são religião. Eles continuam mantendo esses preceitos intactos. E no islamismo, qual é a parte do islamismo que não se contaminou com religião? O sufismo, os sufis. E eu vou te falar um sufista extremamente famoso, iluminado, que tem poemas incríveis, iluminados, que é Rumi. Rumi. Tem várias narrações do poeta Rumi, que era um poeta muçulmano sufista, não é surfista de surfar, é sufi, tá? Da filosofia sufi, que é a parte mística do islamismo, que manteve pura a doutrina secreta e não se contaminou com a religião. Então, Rumi, você consegue encontrar, digita no YouTube depois, poeta Rumi, Sufi, S-U-F-I, Sufi, que é a vertente do islamismo que permaneceu ali com a doutrina secreta intacta, tá? E você vai ver naquele canal Corvo Seco, tem um que eu amo do Rumi. Gente, que coisa linda! É muita iluminação. É aquele, ouça o seu coração, ou siga o seu coração, Rumi. Siga o seu coração, Rumi. Então, Rumi é aquele, digamos assim, são os remanescentes da doutrina secreta, ou seja, da filosofia hermética, ok? Então, esses são alguns exemplos, dentro do budismo, eu sei que é diferenciado, mas ali é muito próximo, né? Tem o taoísmo, Tao, aí do Tao temos o Tao Te Ching, que coisa maravilhosa, ali também tem a pureza dos ensinamentos que concordam com a filosofia hermética, né? Dentro do Tao Te Ching, do taoísmo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, porque não é que esteja errado, gente, é porque assim, qual é o objetivo da filosofia hermética? É dizer que o universo é mental, que ele é criado a partir da mente do todo, e nós, como figuras sonhadas dentro do todo, nós somos criadores do nosso universo, da nossa experiência a partir da nossa consciência, da nossa mente. Essa é a base da filosofia hermética. Agora, se você vai usar a sua mente, os seus pensamentos e a sua energia para criar o mal, isso não é o problema da energia, não é o problema da filosofia hermética. O problema é da qualidade da consciência daquele indivíduo que pega esse poder para prejudicar outros, ok? Porque as pessoas dizem assim, porque, Maia, ficou conhecido a filosofia hermética como algo sendo do mal, coisa de bruxaria, coisa de satanismo. Muitas pessoas pensam isso, né? Vamos lembrar só, gente, que a energia é neutra. A energia é neutra. Agora, como você vai usar ela depende do indivíduo, depende de você. Como você vai usar a sua energia? Vai usar a sua energia para espraguejar o outro? Para fazer o mal para o outro? Isso daí não é culpa da energia, não é culpa do mentalismo. A mente é pura por natureza. Agora, aquele que pilota a mente, que precisa ser trabalhado no seu interior para poder fazer uso, não no medo, mas no amor dessa energia potencialmente criativa, tá? Então, além disso, vamos ver que teve uma época em que o próprio Império Romano, dominando tudo, ele não queria que as pessoas soubessem que criam a própria realidade. Que governo vai querer que você saiba que você
pode criar sua realidade com o poder da sua mente, ou seja, você se torna independente. Que religião vai querer que você acredite num Deus que você acha dentro de você e não precisa ir no culto, na igreja, entendeu? Que religião vai querer isso? Porque não precisa de uma ponte, de um pontífice, para você chegar até Deus. Se você não encontra Deus dentro de você, você não encontra Deus em mais nenhum lugar. Então é isso que a filosofia hermética está dizendo. Ela elimina intermediários entre você e o divino, entre você e a fonte da criação. E faz de você um microdeus. Porque você, microdeus, está dentro de um macrodeus. Você, microcosmos, está dentro de um macrocosmos. Então você está criando a sua realidade. Essa é a mensagem principal da filosofia hermética. Aonde está a maldade nisso? Aonde está o satanismo nisso? De que você cria a sua realidade. Aí, naquela época, a igreja não queria que as pessoas soubessem. Não queria, por quê? Porque não vão mais depender de líderes religiosos. Vão entender que elas criam a realidade delas, que Deus está dentro delas, que elas são microdeus. Então foi criado o quê? Um outro sistema de pensamento que diz que o ser humano é mau, é totalmente depravado, é maldade, que você está perdido, que Deus vai te castigar e você tem que ser salvo, e a salvação está dentro de uma determinado conjunto de regras que uma determinada religião segue. E aí, quando vinha essa mensagem da filosofia hermética, através de homens como, por exemplo, Giordano Bruno, eles queimavam na fogueira e eles tinham que fazer a propaganda contrária. Olha, não vai ali não, que isso daí é do mal. Não lê isso não, que isso aí vai acontecer tal coisa com você. Quem viu o filme Nome da Rosa? Que eles até envenenavam a ponta dos livros porque não queriam que as pessoas tivessem senso crítico de pensar por si, de ter a liberdade de mente. Se o universo é mental, então vamos aprisionar as mentes para elas pensarem que são limitadas. Assim, aquele que conhece a realidade pode dominar os outros que estão na ignorância. Compreende? Então, por isso que teve todo um marketing da época contra esses ensinamentos. Não vá porque é do mal. Conectaram a imagem de Hermes a imagens satânicas e tudo mais, tá? Não estou dizendo que alguém não possa usar esse ensinamento hermético para fazer esse outro tipo de magia. Pode, tem sim, existe. Mas isso é da qualidade da consciência, né? Você pega uma faca, a faca ela é boa, ela vai cortar pão, ela vai cortar legume, ela vai te ajudar a cozinhar. Mas na mente de uma pessoa psicopata, aquela faca vai ser uma arma. E o problema não é a faca. Então o problema não é a filosofia hermética, o problema são os ensinamentos de Hermes. Os ensinamentos de Hermes são libertadores. É a qualidade da consciência que usa esses ensinamentos. Energia todos temos. E ela não pode ser destruída, somente canalizada para algo. Então, quando você deseja o mal para o outro, deseja que Deus pese a mão, que Deus faça isso, que Deus castigue o outro, você está fazendo uma magia contra a pessoa. Você está usando o teu poder de intenção, que é poderoso, a tua energia canalizando, rogando praga no outro. E aí a pessoa acha que só se você vestir uma capa preta, que você fizer um pentagrama no chão, que você é bruxo. Não precisa disso. Basta desejar o mal pro outro e ficar sentindo ódio no teu coração, porque você está enviando uma energia negativa pro outro. Entende? Já viu aquele que chama seca-pimenteira? Né? A pessoa vai lá, olhou com inveja, a planta murchou. Porque você tem poder. Você é poderoso. Os teus pensamentos emanam vibrações. Pensou, vibrou. Por quê? Porque a gente vive dentro de um universo mental. E se a gente vive dentro de um universo mental, é a mente a causa e a vida é o efeito. Aquilo que você pensa constantemente é o que vai se materializar, se manifestar, se renderizar na tua vida. Seja você enviar o mal para o outro, seja você enviar o bem. Só que aí é que está. Por isso que existem as leis herméticas. Por isso que existem as leis do universo. O nome foi conhecido como leis herméticas, mas elas não pertencem a Hermes.
elas estão presentes na Bíblia, elas estão presentes em vários outros livros. Olha, eu vou dar um exemplo, pessoal. Porque lei da atração não é de Deus. Pessoal, algumas pessoas enfim, mas está na Bíblia. Não está na Bíblia que as palavras têm poder? Lá em Provérbios não está falando que assim como você pensa em seu coração, a sua vida se torna. Ou seja, assim que você pensa algo e sente, é isso que Salomão quis dizer, aquilo se manifesta. Então todos esses preceitos estão na Bíblia também. Estão em todos os lugares que a gente vai, na sabedoria popular, né? Aquilo que você joga para o outro volta para você. A lei da causa e efeito. Até na física materialista tradicional existe o princípio de causa e efeito. Ação e reação. Se eu jogar uma bola na parede, a bola volta na minha cara. Ela vai voltar com a mesma força para o lugar de onde ela veio. Então, eu estou jogando energia o tempo todo no ambiente. O tempo todo eu estou jogando energia com o poder da minha mente. Jogando energia. Aquilo que eu joguei, o que é que acontece? Isso é a lei do mentalismo, tá? Mentalismo. Eu estou jogando energia através do meu processo mental. Agora tem outra lei. Não é só o mentalismo que existe. As outras leis são para dar suporte, para organizar o funcionamento do universo. A lei da causa e efeito. Jogou, volta para você. Ninguém que faz mal ao outro fica sem receber de volta aquilo que fez. Mãe, aí as pessoas dizem assim, mãe, mas por que a pessoa é má e ela é rica e ela só se dá bem? Você não sabe. Você não está dentro do quarto dela quando ela fecha todas as paredes. Você não sabe se dentro dela ela vive angustiada. Você não sabe, a gente não sabe do processo do outro. E outra coisa, eu confio nas leis. Eu confio que o universo, Deus não ia deixar o universo sem organização. A Deus dará, como diz, né? Não ia deixar ao léu. Então as leis governam, principalmente a lei da causa e efeito. Então aquilo que eu jogo para o outro é o que vai voltar para mim. Então por isso que quando eu abençoo o outro, a bênção volta para mim. E foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse assim, vocês vão e vocês digam que a paz do Senhor esteja convosco. Se a pessoa fechar a porta na cara de vocês e se a pessoa não aceitar, a paz volta para vocês. Entendeu? Então nunca rogue praga para ninguém. Porque tudo que você vai jogar vai voltar para você. É isso que a lei da causa e efeito diz. E isso é a filosofia hermética. Então, aonde há somente a ignorância das pessoas quando demonizam um conteúdo tão libertador, tão lindo, tão sábio, milenar, que veio para libertar as mentes aprisionadas nas crenças limitantes. Você se torna um alquimista da sua própria vida, você se torna um verdadeiro mago, uma maga da sua realidade. Quando eu uso esses termos, é claro que usando arquétipos, linguagem arquetípica. O que é um mago? É aquele que vai lá com a sua varinha de condão e cria a realidade a partir da sua vontade deliberada. O que eu quero criar, eu manifesto. Isso é ser um mago. Agora, ficar acidentalmente aqui e ali, você não é nem aprendiz de feiticeiro desse jeito. Então, você vai testando o teu poder mental, pensamento, sentimento, para manifestar algo. E aí você vai compreendendo o funcionamento do universo e vai mudando cada vez mais, tá? Então, ele explica aqui também que as pessoas que haviam perseguições, ele fala, né? Que haviam perseguições, que ainda que, página 16, tá? Vamos lá. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a luz se extinguir. Ele está dizendo o quê? Que apesar de toda a perseguição que houve, existiram mestres fiéis que mantiveram esse conhecimento bem guardado dentro de si. E graças a estes firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade, mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em toda parte,
foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem lê-la bem. Então ele está dizendo que são poucos os livros que ensinam passo a passo como funciona esse conhecimento, essa filosofia hermética. Mas esses preceitos estão disfarçados, presentes em vários livros, em vários lugares. Então você encontra, é como se fossem as migalhas de pão de João e Maria, tipo pistas no meio de vários livros, você encontra referências. E ele fala que a linguagem, por isso que o nome é ocultismo, a linguagem é velada propositalmente, por conta da perseguição, por conta de não cair em mãos erradas. E aí ele diz, isto era necessário, por que eles faziam, por que era uma filosofia tão restrita? Isso era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro e fogo, pelourinho, força e cruz. Então ele está dizendo aqui que eles não podiam ter livros, até porque na época da Idade Média foi queimado muitos livros, Hermes então era um dos principais combatidos, né, pela igreja. Então eles precisavam se manterem vivos. Então por isso eles se ocultaram, se esconderam. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Então ele vai dizer que são raros, são muito poucos livros de filosofia hermética mesmo. Agora você vai ver várias citações à filosofia hermética em vários livros. Por exemplo, o meu livro, o Manual do Alquimista, ele é um livro que tem citações, referências à filosofia hermética, né? Mas o Caibalho é um livro que ele é pura filosofia hermética. E é isso que eles estão falando, que os preceitos vão estar em vários outros livros que você vai encontrar. Mas são poucos os livros que são 100% para ensinar a filosofia hermética. Você pode ver, por exemplo, Rumi. Ele falava de poesia e tudo mais. E em alguns momentos, você vai ver em vários momentos, ele citar os princípios. Citar sem citar, entendeu? É isso que eles estão falando. Que era uma forma que tinha de disseminar, de espalhar esses princípios de forma velada, secreta, discreta, sem que houvesse perseguição. Porque se fosse na capa o livro Filosofia Oculta, na capa, aí já iam queimar o livro, entendeu? Mas se fosse assim, outro tema, e no meio tivesse ali as pitadas da filosofia hermética, a mensagem ia passar disfarçada para as pessoas. É isso que eles estão falando. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Aí, nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Caibalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens, a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Então ele está dizendo que o nome do livro é Caibalion, porque na verdade existia esses preceitos básicos, só que era chamada de Caibalion. Então, por exemplo, quando os iniciados iam se reunir com os mestres para estudar a filosofia hermética, eles diziam assim: agora nós vamos estudar o Caibalion. Só que não tinha livro, não tinha nada, nenhum papel escrito. Era somente frases memorizadas que os mestres oralmente falavam e iam passando. Então ele falava, por exemplo, vamos estudar o Caibalion. Aí eles diziam assim, vamos estudar a lei, o princípio de mentalismo. Aí o mestre citava os axiomas. O todo é mente, o universo é mental. Aí o mestre explicava o que aquilo significava. Então eles tinham frases memorizadas
que eram os axiomas, e a partir daquela memorização, daqueles trechos, o mestre ia explicando com as palavras dele o que significava aquele axioma. Então, esse ensinamento, esse conjunto de axiomas que era passado de forma oral, ele era chamado Kaibalho. Aí, provavelmente alguém que fazia parte de uma dessas sociedades secretas, que era ensinada oralmente o Kaibalho, resolveu, de forma anônima, pegar aquilo que ele aprendeu oralmente com os mestres e passar de forma escrita pela primeira vez para o mundo. Então, foi o primeiro registro escrito do Kaibalho, foi esse de 1908, até bem recente, né? Para você ver que, comparando quantos milhares de anos se passaram do Antigo Egito até 1908. Muitos milhares de anos, né, gente? Então, ele continua aqui, tá? Estes preceitos constituíram realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais em vez de domínio dos elementos materiais. Então, ele está aqui explicando que o estudo do Kaibalho, ele tinha o propósito, a finalidade de desenvolver a arte da alquimia mental, a arte da alquimia hermética. E aí ele diz, contrariamente ao que se crê, baseia-se no domínio das forças mentais e não dos elementos materiais. Então, a alquimia, ele está dizendo, a alquimia hermética, a alquimia oculta, não é eu pegar um metal sólido externo a mim e transmutar em ouro. Não. A verdadeira alquimia é uma arte mental. Então, o ensinamento do Kaibalho, ele era para tornar as pessoas, os iniciados que eram escolhidos para receber esse ensinamento e se tornarem mestres para repassar, para que eles se tornassem alquimistas. Mas a alquimia é na mente. Então, é isso que ele está dizendo, que é o domínio da força mental, da sua força mental, ok? Aí ele continua aqui, é o domínio dos elementos da força mental na transmutação das vibrações mentais. Gente, eu acho lindo esse trecho, página 17 desse livro aqui, Kaibalho, tá? Dessa versão verdinha, página 17. Ele está explicando o que é a alquimia, o que é a alquimia hermética. É o domínio das forças mentais, o domínio da transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de sua mudança de uma espécie de metal para outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Então, aqui ele cita duas coisas: força mental e vibração. Força mental e vibração. Então, os hermetistas. Então, se eu só falo da filosofia hermética com um contexto meio que só filosófico, eu perco esse ouro aí, que é o quê? A transmutação da força mental. Por que eu preciso transmutar a minha força mental? Para mudar a minha vibração. E para quê? O que tem a ver com vibração? Eu vibrar, o que tem a ver? A vibração é que cria a tua experiência. É a vibração que você emana no universo mental, que é totalmente energia, é a energia, é o funcionamento da energia no mundo. Nós somos feitos de energia, nossos pensamentos são energia, tudo é energia. E como é que eu piloto a minha energia? Igual eu piloto um carro, através do domínio da minha força mental. A força mental é o quê? Foco. Para onde eu quero que a minha energia vá. E como é que eu ajusto o meu foco? Ajustando a minha vibração. Ajustando o meu foco, eu ajusto a minha vibração. Se eu não entendo que o universo é mental, eu vou achar que pensamento positivo é uma balela.
Exatamente, a gente não vê isso. Ah, o que que eu pensar vai fazer criar na minha vida? Tá tirando o teu maior poder. É o pensamento que vibra e que cria a tua realidade. Então, por isso que você se torna um mago, uma maga da sua realidade, manifestando o que você deseja e não mais sendo vítima das circunstâncias, se achando vítima da realidade, dependendo de algo fora de você. Tiraram tudo de nós, tiraram o nosso Deus que está dentro de nós e botaram fora num trono lá longe e botaram um monte de regra para que a gente alcançasse ele quando a gente fica perdendo o nosso tempo buscando ele lá fora, quando esse Deus está dentro de nós, que é mental, assim como nós, né? O universo mental. Então ele está explicando aqui que a arte da alquimia mental baseia-se no domínio das forças mentais, na transmutação das vibrações mentais em outras. Então é isso. A mente, os pensamentos são frequências vibracionais e essas frequências atraem, criam, manifestam os eventos na nossa vida. Hoje está popular, graças a Deus, como lei da atração. Ah, você vai pensar, sentir, vibrar. Tanto que tem um axioma hermético, que é da lei da correspondência, no documentário da Rhonda Byrne, do livro O Segredo. Tá até aqui o livro O Segredo, The Secret. Aqui, ó. Então, gente, dentro da escola do alquimista, tudo isso que eu tô falando, nós temos uma aula dentro da escola do alquimista, que é o panorama histórico, onde eu desenho no quadro, a gente faz uma linha do tempo, e eu explico, pra mim, sério, isso é, claro, tudo é com a minha didática, com a minha forma de interpretação do Kybalion, tá? Então, eu digo que na parte escrita, o primeiro grito de liberdade, primeira vez que a humanidade teve contato de forma pública, houve um grande despertar mundial. Não falo em transição planetária? Pois é, um grande despertar na humanidade com o lançamento do Kybalion em 1908, onde colocou à disposição das grandes massas um conhecimento que era de uma elite pequena, secreta, escolhida a dedo. Nem sabia-se que existia esse conhecimento, porque era tão secreto. E alguém foi lá e, ó, boca no trombone, publicou o Kybalion. Passaram-se anos, um novo despertar aconteceu na humanidade, com a publicação do documentário O Segredo, de Rhonda Byrne. Que muita gente que estuda a parte mais profunda do ocultismo até critica, mas a Rhonda fez um excelente trabalho, porque ela simplificou na linguagem atual, na linguagem moderna e principalmente na linguagem do povo simples, chamando de lei da atração o conjunto de princípios herméticos. E aqui ela fala, ela usa um dos axiomas, que é da lei da correspondência, assim como em cima é embaixo, assim como embaixo é em cima, o Kybalion. Ela coloca lá. Então, todos os princípios que hoje a gente conhece como lei da atração, só que a gente sabe, né? Quando a lei da atração é o outdoor, a porta de entrada. Você entrou lá, a gente entra pela porta da lei da atração, querendo manifestar a nossa realidade, melhorar a nossa vida. Mas, o que foi que aconteceu comigo, né? Entrei através da porta da lei da atração, assistindo o documentário Segredo, entendendo, nossa, minha mente cria minha realidade. Outro livro também sensacional é o Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, também me ajudou muito. E aí foi que eu cheguei no Kybalion, né? O Kybalion, que é um livro com uma profundidade muito maior. Ele tem mais robustez, claro, né? Mas ele é mais complexo de ser compreendido. E aqui, gente, eu quero terminar nossa live com um trecho que a primeira vez que eu li está na página 18 aqui do livro. Eu chorei, porque eu senti que eu tinha encontrado algo assim muito que iria transformar totalmente a minha experiência humana.
E ele é para vocês, porque vocês estão nessa live, provavelmente vocês já leram Kybalion, se não leram, vão ler, mas estão tendo contato com esse conteúdo. Então, esse trecho aqui, ele é para vocês, esse trecho. Na página 18. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também lhe aparecerá esse livro. Esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito no seu aspecto, lei da atração. Levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. Olha só, lei da atração. Um conhecimento milenar. E você vê que não é só a lei da atração. A lei da atração é uma sub-lei da causa e efeito. Então, tem o conhecimento mais aprofundado. Estude lei da atração, mas se aprofunde nas outras leis. Se aprofunde no funcionamento do universo. E quem você é dentro desse enredo. Quem você é dentro desse universo mental. Porque uma vez que você compreende a sua verdadeira identidade, que você é consciência, você compreende como funciona o universo, porque ele é preparado para quem compreende a viver com consciência. Quem não compreende que é consciência, vai viver como se o mundo fosse material. E se você vive como se o mundo fosse material, a sua dificuldade vai ser muito maior. Porque o mundo se tornará muito mais difícil de ser mudado, de ser transmutado. Porque você pensa que é mais fácil dobrar um pedaço de ferro ou um pedaço de borracha. Aquilo que é um material mais maleável. Exatamente. Se você, consciência, acredita que o mundo é material, sólido, então você enrijece o mundo e torna impossível, quase impossível, de mudar algo na sua vida. Mas se você, consciência, compreende que o mundo é mental, olha só, mental, virtual, holográfico, um sonho, aí sim você consegue perceber quão maleável é a realidade. Aí você compreende quem você é, consciência, vivendo em um mundo mental. Se tudo é mental, então, e se eu sou consciência que pilota a mente, então as minhas possibilidades são ampliadas. Eu me torno protagonista da minha vida. E agora eu posso criar. Que coisa maravilhosa. Isso é sensacional. Nós fizemos ontem uma meditação guiada maravilhosa. O áudio já foi disponibilizado lá no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo onde você vai participar lá nesse grupo do WhatsApp para você poder baixar os materiais, sejam as meditações guiadas, sejam os PDFs que eu vou compartilhando, e também receber as informações e notificações de quando a gente estiver ao vivo, tá? Não é um grupo que a gente fica postando toda hora lá, não, mas é a forma que a gente tem de deixar que você faça o download para o seu celular de forma gratuita dos materiais que a gente vai trazer aqui. Essa é só a primeira semana do mês do alquimista. A gente ainda vai ter muito mais lives, vai ter sobre os 4 elementos, nós vamos ter sobre as leis ocultas do universo, onde eu vou falar de cada uma das leis. Então já acompanhe a gente aqui, entra no grupo do WhatsApp para baixar a meditação de ontem e os materiais que vão ser disponibilizados daqui para frente, tá bom? Um beijo da minha centelha para a sua. E nunca esqueça, querido alquimista, que você cria sua realidade e que você nasceu para ser feliz. Até mais, gente!